Quinta-feira que começa com notícia importante, decisão tomada há poucas horas pela Câmara dos Deputados, final da noite de ontem, começo da madrugada de hoje. A Câmara dos Deputados rejeitou a proposta de um novo modelo para a eleição de deputados estaduais, federais, vereadores também, o chamado distritão, que, como eu disse, explicando de maneira grosseira aqui, é aquela forma em que vão para a Casa Legislativa os mais votados. Para tomar como exemplo, São Paulo tem direito a 70 vagas na Câmara dos Deputados. Hoje são escolhidos os 70 parlamentares paulistas a partir de uma equação. Os votos são dados individualmente para aquele parlamentar, com a soma das legendas, ou seja, há uma soma entre as escolhas feitas pelos eleitores a partir do nome do candidato e também a partir da legenda ao qual pertence o candidato. Tem o coeficiente eleitoral, a partir disso, cada bloco partidário ou cada partido tem direito a uma determinada quantia de cadeiras e a partir disso são preenchidas as cadeiras. No distritão não, os 70 que tivessem mais votos, independentemente do partido político, de quantos votos a legenda tivesse, iriam para Brasília representar o estado de São Paulo, que eu estou usando como exemplo aqui. Isso foi rejeitado. Mas, na mesma sessão, os deputados aprovaram em primeiro turno o retorno das coligações partidárias. Então nós vamos entender a partir de agora melhor como tudo isso aconteceu. Era uma votação inesperada, não é, Cássio Zeyman? Porque o presidente da Câmara dos Deputados, que disse que a pauta lá atrás, quando tomou posse, a pauta não seria mais de uma pessoa só, mas de todo o plenário, que ele ouviria todos os líderes a partir de agora, de sopetão, marcou a votação para ontem à noite, votação que estava marcada para hoje, originalmente para hoje, não é isso? Bom dia, Cássio. Bom dia, Rafael Colombo, bom dia a todo mundo que acompanha o Novo Dia. Olha, muitas pessoas dizem que Brasília, Colombo, que foi uma espécie de votação a jato. E lembrando que na última segunda-feira, o chamado distritão, como você bem explicou, foi aprovado na comissão especial. Então, na quarta-feira, foi então para o plenário no primeiro turno. Mas esses dois temas que você disse, Colombo, estavam numa proposta de emenda à Constituição que prevê mudanças nas regras eleitorais. Esse modelo distritão, que gerou mais polêmica, que foi bastante debatido no Congresso, estabelecia então que fossem eleitos os candidatos mais votados, abrindo mão da eleição de forma proporcional, como você bem explicou em relação ao estado de São Paulo. Mas esse trecho foi rejeitado depois de um acordo entre todos os partidos. Já as coligações podem voltar depois de terem sido proibidas em 2017. Hoje, os deputados devem se reunir ali por volta das 10 horas da manhã para votar outros destaques desse texto, dessa reforma política. O repórter Pedro Teixeira está de manhã cedo com a gente novamente. Oi, Pedro, bom dia para você. Quais são os pontos ainda que precisam ser analisados desse texto? Tudo bem, Cássio? Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha a partir de agora aqui no Novo Dia. Nesta quinta-feira, os deputados devem analisar destaques, por exemplo, da retirada do segundo turno para as eleições presidenciais. Em substituição ao segundo turno, o texto prevê um sistema de votos em 5 candidatos, com possibilidade de reposicionamento de votos caso o mais votado não obtenha a maioria absoluta. Outro destaque importante que vai ser analisado pelos deputados nesta quinta-feira são os que pretendem retirar da PEC o fim do caráter nacional dos partidos exigido pela Constituição. O país poderia ter partidos locais, por exemplo, vocês citaram o caso de São Paulo, poderia ter um partido com candidatos apenas no estado de São Paulo, o que não prevê hoje a Constituição. A Constituição prevê partidos nacionais. Sobre o distritão, houve um acordo entre os líderes partidários para a retirada do texto a parte que tratava do distritão, uma espécie de proporcionalidade com os candidatos mais votados nas regiões sendo eleitos, não como o sistema atual que indica uma proporcionalidade com relação aos partidos.
concluídos. No entanto, toda esta PEC para valer a partir das próximas eleições, ela precisa ser aprovada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal com um ano de antecedência, ou seja, até outubro deste ano. Os deputados devem continuar a analisar os destaques a partir das 10 horas da manhã e com todo o texto concluído, ele será encaminhado ao Senado Federal para que os senadores possam analisar este projeto de emenda à Constituição que faz importantes alterações no sistema eleitoral do país. A gente vai acompanhar isso tudo a partir das 10 horas da manhã com o segundo turno desta votação da PEC da reforma eleitoral. A gente estava conhecendo ela como PEC do Distritão, mas o texto do Distritão já foi rejeitado pelos deputados. Eu volto com vocês.